capítulo 7, 4 e 5. Assim está escrito: havia janelas em 3 fileiras, uma em frente das outras, agrupadas de 3 em 3. Todas as portas e janelas eram quadradas, ficando umas em frente das outras em 3 fileiras. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por esse texto, a qual Evangelista Marinho, até hoje ficou complicado para alguns comentaristas pegar um projeto e desenhar essas janelas. 3 fileiras, em frente da outra, empareadas. Mas aqui é o palácio de Salomão, aonde estão essas janelas, a qual ele construiu para a sua morada. Mas o que eu quero trazer aqui nesta manhã não é exatamente sobre esse palácio que foi construído, é a questão dessas janelas. É um texto base para você entender por que essas janelas. Aqui que eu quero trazer uma temática: lições das janelas para a tua vida. Não estou falando de uma, está no plural, janelas para a tua vida. É um texto que a gente passeia pela Bíblia e consegue trazer algumas revelações dessa janela. Bem sabemos, gostamos da introdução sobre a temática de janelas. Eu procurei identificar essa janela para a nossa vida. Aí eu pergunto para mim mesmo, para você: quais são as funções primordiais de janelas? Tão simples a pergunta. Qual a visão espiritual que precisamos saber sobre as janelas? As janelas que precisam ser abertas para a nossa vida. Repito, tem janelas de urgências que precisam ser abertas para nossas vidas. E as janelas têm que ser fechadas para mim e para você. Qual os significados dessas janelas? A gente vê nas redes sociais alguns pregadores trazendo algumas informações sobre elas, mas cada um Deus dá uma direção, e aqui quem deu foi Deus. Foi o Espírito Santo que me deu a iluminação desta palavra. Na base temática, olha só o que Deus colocou no meu coração: janela, elas são respiradoras. Guarde aí. Janelas são respiradoras. Ela recebe vento de fora para dentro. Elas são iluminadoras. O quarto está escuro, o sol está lá de fora, pode abrir que o quarto vai ser iluminado. Elas são respiradoras, traz vento de fora para dentro quando elas são abertas. Elas são protetoras. Se ela estiver fechada, a casa está em proteção. Se abrir, cuidado, fique vigilante quando ela se abre. Ornamentais. Qual a casa, Evangelista Marinho, que não tem janela? Qual a igreja que não tem janelas? Qual o carro que eu ando e você anda não tem janela? Qual o avião que eu ando e você não tem janela? Ela ornamenta o ambiente. Eu duvido fazer uma casa e não colocar janela. Você tem um quarto, não tem janela. Até as prisões, até os presos recebem iluminação, vento, é por aí.
elas são reveladoras. Quem está dentro vê o que está fora. Quem está fora não consegue ver o que está dentro. Um prédio de 13 andares. 13 não, 12. 13 não, né? 12. Um prédio de 12 andares. Ninguém consegue, quem está embaixo, ver o que está lá dentro. Mas quem está dentro consegue ver o que está fora. Então está revelado. É revelação. Elas são libertadoras. Que a Bíblia diz. Daqui a pouco eu chego lá. Elas são libertadoras. Na perseguição, pode ser a altura que for, ter corda, consegue descer e ser liberto de alguma coisa da perseguição. Elas são perigosas. Aí é que está. Janelas são perigosas. Cuidado quando estiver numa janela, observando o que está fora. Chego já lá. Aí eu aprendi, isso aqui é Deus. Símbolo da janela com base tem a ver com o Espírito Santo. Ele é o sopro. Ele consegue soprar. O Espírito Santo é luz, ilumina. O Espírito Santo, ele protege. O Espírito Santo, ele ornamenta a nossa vida, o ambiente. O Espírito Santo, ele não revela, ele não liberta, e é um perigo falar dele. É perigoso. Então, janelas tem muito a ver com o Espírito Santo. Quem deu essa mensagem foi Deus. Eu nunca ouvi alguém falar sobre isso. Janela tem um símbolo do Espírito Santo. Por quê? São respirador, vento, iluminador, luz, protetor, protege, ornamenta o nosso corpo, muda, ele também revela, ele também liberta, e é um perigo falar dele. Aqui é a introdução. Mas o que podemos trazer para o teu coração nesta manhã? A primeira vez que essa palavra janela ela é escrita e é falada é na Arca de Noé. Lá vai. Deus disse: Noé, não construa na parede, não construa na lateral, construa no topo. Não construa nem na esquerda nem na direita, construa no topo. Você não vai conseguir ver nada, é no topo. Se está de lado, eu consigo ver. Se estiver na esquerda, eu consigo ver. Se estiver na direita, eu consigo ver. Mas no topo, se eu colocar a cabeça, não consigo ver o que está fora. Por que essa mensagem? Foi nesse dia, quando ele construiu no topo, soltou um corvo, não votou. É sinal de revelação. O corvo, creia ou não creia, o corvo revelava a Noé como é que estava o mundo. O corvo, creia você ou não, foi através do corvo que Noé sentia que o mundo estava em estado de perturbação. Mas quando ele soltou a pomba, ela ia e voltava. A pomba é o Espírito Santo. Revelava a Noé como é que estava o mundo. E nós? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que está em nós que nos revela como é que está o mundo. Se estamos aqui dentro hoje, o Espírito Santo que está em nós diz: cuidado, não volte para lá, porque lá não presta. Estamos aqui de passagem. Então essa janela na arca é a janela da revelação. Através do pombo, da pomba, através também daquele corvo, revelava a Noé a situação do mundo. E a gente aplica. É através dos dias atuais que o Espírito Santo, como símbolo da pomba, nos revela como é que está o mundo. E não para por aí. Janela de Abimeleque. Abraão chegou lá, digo: olha, Sara, você é bonita, você é linda,
é minha esposa, para ninguém tocar em nós. Diga que é minha irmã. Não diga que somos casados, porque vão fitar o olho em vocês, em você, e vão querer nos proteger. Porém, aqui é Abimeleque. Foi Abimeleque, Isaac e Rebeca. Só para colocar aqui que eu apresentar. Isaac e Rebeca. Isaac disse: olha, diga que é minha irmã. Não diga que é minha mulher. Mas certo dia, quando Abimeleque abre a janela do seu palácio, foi revelado que Isaac era casado com Rebeca. Viam ambos acariciando. Ou seja, janela também revela o que está errado. Creia ou não queira, cuidado, tem janela aberta aí. Muito cuidado, tem janela aí que alguém está te observando. Somos rodeados de uma grande número de testemunha. Tem janela aberta para você. Só que não querem pegar a bênção. Olha, recebe, abre a mão, fecha a mão, mas tem caso. Tem janela aberta que está te observando. Cuidado. Cuidado! Labra Shurikandarabai. Tem janela aberta para a tua vida. Tem alguém te observando. Alguém não está vendo. Mas lá de cima tem uma janela aberta para você. Lá do alto, sobre o trono, tem uma janela aberta observando. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Não há quem escape dos olhos de Deus. Está escrito: se subir ao céu, te derrubo de lá. Se você tentar aí ao fundo do mar, eu dou ordem a uma serpente para que te morda. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Tem janela aberta para a tua vida. Janela da revelação para Noé. Janela da revelação para Abimeleque, um ímpio. Eu acho tão lindo, mesmo com o erro de Isaac ter contado uma inverdade, ele disse: olha, a partir de hoje ninguém toca nela. Ninguém toca nessa mulher porque ela é casada. Janela da revelação. Janela do livramento de socorro. Eu acho lindo que 2 espias chegou em Jericó, observando a terra. E uma mulher ímpia, Raabe, prostituta. Eu acho lindo, Evangelho Marinho, que noite é dia das meretrizes sair para ganhar a sua vida. E nessa noite ele estava em casa. Olha como é que Deus faz. As meretrizes, elas saem à noite para ganhar a vida. Mas nesta noite ela estava em casa. 2 espias, vai para casa de quem? Raabe, uma meretriz. Esconde ele em cima da casa. E ela desce ele pela janela. Janela do livramento. Vou trazer uma mensagem para você. Não importa o problema, não importa a dificuldade, tem janela aberta para te livrar nesta manhã. As janelas de Deus estão abertas para a tua vida. Se alguém não deu socorro ainda, não se preocupe. Deus tem janela aberta para a tua vida, para te dar livramento e dar teu socorro. Janela aberta na casa de Raabe. Eu acho lindo que ela disse: eu ouvi falar. Não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Ela disse: eu ouvi falar dos feitos do Deus de Israel em vosso meio. Eu só te peço uma coisa: quando esse muro vir de alto a baixo, guarda a minha casa, guarda a minha família. Ele disse: também, por essa janela que tu me livraste, nos livraste, por essa janela que você nos livrou,
coloca um fio de escarlate. Quando for destruído a cidade ou o muro não foi assim, ele desceu. Só ficou de pé a casa de Raabe. Só a casa de Raabe ficou de pé. Segundo o historiador, não sei se eu só posso falhar aqui, mas dá para entender que 2 carros passavam assim, 2 carruagens. Muito obrigado, não errei. 2 carruagens passavam lá do outro. Se fosse o muro para um lado e para o outro, não dava para subir. 6 metros, muito obrigado. É isso aí, isso é geografia bíblica, arqueologia. Desceu assim o muro, e a casa de Raabe ficou de pé. E foi tão abençoada que foi 2 bênçãos para ela. A primeira, livramento. A segunda, participar da genealogia de Cristo. 2 bênçãos que ela teve: participar da genealogia de Jesus Cristo e a sua casa ter livramento. Ou seja, Deus sempre vai ter livramento para a sua vida. Sempre haverá uma janela para te socorrer. Há um Deus todo poderoso que vai fazer nesta manhã a janela do livramento para a tua vida. Paulo, mesma coisa de Paulo. Paulo passou por isso, de perseguidor a ser perseguido. Após ter se convertido no caminho de Damasco, ficou cego. Após os seus olhos ser abertos, diz a Bíblia, está escrito que ele foi perseguido, foi descido pela janela num cesto. Desceram ele pela janela. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus sempre, independente da perseguição que você está passando, há uma corda de Deus descendo você pela janela nesta manhã. Há uma corda de Deus descendo pela janela dessa manhã para a sua vida. Há livramento para a sua vida. Deixa eu correr aqui. Quando eu comecei a pregar, eu falei sobre o palácio de Salomão. Mas o tempo passa, o tempo vai passando. Davi está no reinado, é rei. Davi ousou sentir a falta da presença de Deus em Israel. Eu vou em busca da aliança, da arca da aliança. Ele vinha trazendo a arca. Mas antes disso, eu acho lindo, entre Jonatas, amigo de Davi, e Mical, sempre ficou do lado certo. Sempre ficou do lado certo. Pai Saul, filho Jonatas. O amor de Saul, o amor de Davi com Jonatas era tão grande que causava ciúme a Saul. Eu poso nas minhas palavras: papai, eu fico do lado certo. Papai, eu fico do lado certo. Mical também, na perseguição de Saul, seu pai, desceu Davi por uma janela. Sabe o que eu aprendo aqui? Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser irmão, pode ser o que for, fique do lado certo. Nada é contra a verdade, senão a verdade. Outra coisa aqui, essa janela aqui é a mesma. Escuta, a janela da dupla personalidade. Um dia você usa de bondade, outro dia de humilhação. A primeira aqui usou de bondade para Davi, livramento pela janela. Mical, quando Davi veio trazendo a arca para a casa de Israel, ela começou, eu vou usar aqui uma palavra aqui, uma palavra de desagrado, mas está escrito, chamou ele de vadio entre os homens. Tão chula nessa palavra, está escrito vadio entre os homens. Tirou a coroa, saiu saltando e bailando. Aí que eu aprendo, tem muita gente que tem dupla personalidade. Um dia uma coisa,
amanhã é outra. Ou você é ou não é. Tem que ser transparente. Aqui, Mical, estou dando livramento ao meu esposo Davi. Lá na frente, vou humilhar. Ou você é ou não é. Ou você é uma personalidade só, ou é dupla. Está aqui no texto. Que ela, em primeira instância, deu livramento. Na segunda instância, um momento, humilhou Davi. Dupla personalidade é janela do duplo pensamento. Ou você é ou não é. Deixa eu correr aqui para dar tempo. Janela, essa aqui que é boa, do perigo que gerou mortes. Jeremias disse: das janelas, mortes. Jeremias que disse sobre as janelas estão as mortes. Não lembro o texto, não coloquei aqui, mas está em Jeremias. Aí diz assim: janela do perigo, que acontece morte. Do palácio, Davi passeando. Tempo de guerra, Davi passeando. Era para estar na guerra. Eu não entendo como a Bíblia é linda, para a gente entender. Quando Davi vai passeando, eu creio, pastor Marinho, se o senhor está na sua casa, para a via da ilha, mora muito tempo ali. Se você olhar para uma casa, você sabe de quem é. Se você olhar para um estabelecimento ao lado que tem aquele consultoria de tributo, ali é fulano de tal. Eu acredito que o senhor sabe. E Davi tem a cara mais lisa de dizer: de quem é aquela casa e aquela mulher? Cara mais lisa. De quem é aquela casa? Ele abriu a janela do palácio. No terraço do palácio, Betseba. Cuidado. Essa desculpa de dizer: eu não sei, nunca vi, eu não tenho culpa. Cuidado com essa janela. Essa janela leva à morte, e levou. Morte espiritual, tomar o que não é seu, e mandou matar Urias. Não matar assim, mate ele, mas colocar em frente de guerra. Essa janela é um perigo. Saia dela. Cuidado que você está vendo por essa janela. Quem é um bom entendedor, através do Espírito Santo, vai entender. Saia dessa janela que pode gerar mortes. Davi, independente do erro, ele disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Coloque em mim um coração quebrantado. Davi se arrependeu. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem não confessa e deixa, nunca vai prosperar. O segredo de Davi foi arrependimento pelo que fez. Janela da morte do palácio, abriu na hora errada, e ainda ficou olhando. Cuidado. Eu aprendo também. A outra janela da morte foi de Eutico. Paulo pregando, e ele sentado na janela. Sabe o que eu aprendo? Quem está na janela sentado, o corpo está dentro, a cabeça está fora. Se você é um bom entendedor, quem está sentado na janela, o corpo está dentro, os pés sentados, e a cabeça está ao lado de fora. Não é assim nos últimos dias? A gente está aqui dentro, mas o coração está fora. Está dentro da casa do Senhor, está com os pés pisando. Como é que está o teu coração e tua mente? A cabeça está fora, o coração está fora. Pode estar com o corpo dentro do templo, e a mente e o coração está onde? Foi no caso de Eutico. Eu acho lindo que ele está no lado de fora,
sentado, caiu, morreu. Não foi morte, dormir espiritual, ele morreu mesmo. Mas o Espírito está nele. E Paulo parou a pregação. Escute isso. Paulo parou a pregação e disse: volte a vida nele. E este homem, outro jovem, que estava sentado na janela, ficou dentro da igreja com os pés e o corpo, e mente e coração, para ouvir a pregação de Paulo até amanhecer. É assim, pastor? Ele ficou dentro do templo até amanhecer. Cuidado. Janela não é lugar de ouvir a pregação, tem que entender aqui dentro. Ouvir a palavra é dentro da casa do Senhor. Os pés podem estar aqui, tem que estar o coração e a mente também. Vamos correr aqui. Outra janela. O pastor Marinho acabou aqui de dar a introdução nessa janela. O nosso ministério está aí. Quando você oferta para esta obra, você não está ofertando para a igreja, está ofertando para divulgar a palavra do Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado. E essa janela aqui, pelo menos duas, que eu chamei janela do semear, para que elas possam ser abertas. Janelas do semear, para que elas sejam abertas. Onde está escrito? Daniel subiu ao seu quarto, abriu as janelas para Jerusalém. Havia uma sentença: quem orasse ao Deus verdadeiro, e pegaram ele orando 3 vezes ao dia, independente da situação. Ele estava semeando na oração. Eu estou orando, vai vir um decreto. Eu estou orando, vai vir a sentença. Eu estou orando, eu posso morrer. Eu estou orando, o rei pode me prender. Eu estou orando, eu posso ir para a cova dos leões. Eu estou orando, pode vir algo maior, pior na minha vida. E veio. O rei temia colocar Daniel nas covas dos leões, mas ele estava semeando. Ei, não pare de orar. Ei, não esqueça de orar. O semear da oração, breve Deus vai abrir essa janela na sua vida. Semeie oração na sua vida. Não pare de orar, não pare de buscar. Com certeza o decreto está vindo, a sentença está vindo, mas na oração Deus vai quebrar este decreto. Oração tem poder de finalizar decreto. Colocaram na cova dos leões, e o rei temendo. Pela manhã, coração do rei tremendo. Vive o Deus de Daniel, vive. Deus fechou a boca dos leões. O rei disse: vive Daniel, vive. O meu Deus fechou a boca dos leões. Não é diferente. Quando você ora, os devoradores que estão tentando fazer algo com você, Deus está fechando a boca deles agora. Para finalizar, fechei a Bíblia. Malaquias. É o único texto que eu vejo descrito em Malaquias 3:10. Alguém teme muito pregar sobre isso, mas é uma verdade. Aonde Deus diz: trazei a tua oferta, trazei os teus dízimos na casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Se eu não derramar bênção sob medida sobre vós, para que eu abra as janelas dos céus, fazer prova de mim. Esse semear. Tem um texto que diz na Bíblia, não lembro, pastor Marinho, 100 vezes mais. 100 vezes mais.
a semeadura do exagerar. Gênesis 20 alguma coisa, é bom de Bíblia. Ainda bem que eu sei que está escrito, eu não sei onde. Irmão, Deus faz bênção. Quando você oferta para Deus, quando você abre o coração para dizimar a obra, pode ter certeza. E o segredo maior não está no dízimo, está na oferta. Quanto mais você dá, mais você recebe. É melhor dar do que receber. O dízimo é o 10º. A oferta é voluntária. Quanto mais você dá, Deus abre porta. Quanto mais você semeia, Deus abre porta. Deixa eu dar um exemplo aqui. Não quero falar somente o que está escrito. É viver. Ano 2001. Morei de aluguel. Passei por 14 casas de aluguel, só em Rio Largo. Numa rua aqui, desse Aurinho Monteiro, 4 casas só em rua. Alugava, pedia casa. Alugava, pedia casa. Ia para Cucaú, para o Mutirão, depois para outro canto do Mutirão. Fui para São Paulo, voltei. De São Paulo para outro canto. 14 aluguéis. Mas a gente estava semeando na obra. E hoje? Andava de pé para fazer serviço. Não tinha motoboy na época. Andava de pé. Primeiro serviço foi aquele marinheiro que faleceu. Primeiro serviço, cheguei em casa tão alegre. Eu lembro até quanto foi, mas foi R$30. Naquela época, né? 2003 mais ou menos, né? 2002. Alegre, eu pego R$30 no bolso. Ô, rapaz, R$30. Dá para comprar uma carninha, um açúcar, um feijão. Hoje em dia não dá nem para metade. E foi passando o tempo. Comprei uma motoquinha. A DAFA 50. E o tempo passou. Foi ver o Celta. E hoje, para a glória de Deus, eu digo isso como testemunha viva. Não devo R$1 de casa. Está no matadouro. Foi paga com a herança do meu pai. Tem a doutor Lins, que foi liquidada as parcelas. Só estou pagando o terreno. Mas hoje tem uma casa, 2 casas, um terreno e o carro. E um restaurante funcionando. Sabe o que é isso? É a lei da semeadura. Eu não preciso mostrar a mão direita ou esquerda o que eu faço com a outra, não. Ah, eu dei, eu fiz. Eu estou aqui testemunhando. Não é para chegar aqui, ó, eu estou dando aqui tanto. Não, faça escondido, que Deus vai te fazer em publicamente. Não precisa mostrar que fez. Ah, eu estou dando isso e aquilo. Pode ser que você dá testemunho. Mas não mostre a direita e a esquerda, não. Porque lá na frente, a lei da semeadura, Deus vai te fazer prosperar em muito. E para finalizar, para você entender o que eu preguei aqui. Janela das revelações. Janela do livramento. Janela da dupla personalidade. Janela do perigo que acontece em mortes. Janela do semear para que elas sejam abertas através do dízimo da tua oferta. E ela tem símbolo do Espírito Santo para quem chegou agora. Só para quem chegou agora. Janela tem símbolo do Espírito Santo. Porque ela traz vento para o ambiente. Ela traz vento, sopro do Espírito para o ambiente. Ela ilumina o ambiente. Ela dá livramento ao ambiente. Ela também nos dá ornamentação, muda a vida. Ornamentar é fazer bonito, é trazer coisa boa. E a janela da ornamentação, que é eu e você. Aí eu pergunto: como está a tua janela? Como preguei aqui, tem janela que precisa ser aberta. Tem que ser. Mas cuidado, tem janela que precisam ser fechadas. Não abra. Não abra essa janela. Deixa aberta. Já agradeço a Deus. Quando a torneira de cima feia, a gente para. Já agradeço a Deus pelo grande oportunidade de ter dado nesta manhã. Meu pastor Arnóbio, irmã Antônia, a qual está ao seu lado nesse ministério, toda a comunicação. A Aline Góes tem
dado essa oportunidade várias vezes, mas minha vida secular não tem dado tempo. Mas eu disse, quarta-feira eu estou lá. Estou aqui como instrumento de Deus, para Deus abençoar a tua vida. Já agradeço a Deus ao Evangelho Marinho por ter sempre nesta obra, e Deus continue abençoando. Já dou aqui um alô para finalizar. A minha esposa, a minha cunhada Tassiana, também a irmã Val, que está aí no restaurante fazendo a obra. Cantinho do Sabor. Restaurante Cantinho do Sabor. Quer comer uma peixada? Pode? Quer comer uma peixada? Vai lá na Maria Mendes, Cantinho do Sabor. Antão Lins. Quer comer uma feijoada? Vá para o Antão Lins. Quer comer uma macarronada feita na hora? Vá para o Antão Lins. Ali você vai comer e vai estar à vontade de voltar de novo. Louvar a Deus pela Serconfrio Refrigeração. Meu amigo empresário Júnior Melo, Serconfrio. Meu amigo Amauri, AC Frio no Estáquio. Falou que estava ouvindo essa mensagem. Deus te abençoe, sua família, seu empreendimento. Que Deus prospere muito. Você é uma bênção para nossas vidas, tá bom? Deus abençoe, Pai do Senhor. Presbítero Amauri, junto com a sua esposa e sua família ali na AC Frio. E agradeço mais uma vez por estar aqui nesta manhã, fazendo a obra e sendo apenas um instrumento na obra do Senhor.